Gálatas capítulo 3. Vamos dar sequência à nossa jornada na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 3, o verso de número 1. Vamos ler até o verso 5. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Bem, Deus seja louvado. Temos visto uma série de mensagens da carta de Paulo aos Gálatas. Tem sido de grande bênção e despertamento para todos nós. Ok? E vamos aí na sequência. Gálatas 3, verso 1 ao 5. Diz assim: Ó insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém? Oremos. Pai, te damos toda a glória, todo louvor e adoração. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é doce, santa, verdadeira e absoluta. Por isso, Deus, eu te peço encarecidamente que teu Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu possa falar a tua palavra com sabedoria. E todos que estão aqui possam estar atentos à tua palavra, possam entender claramente, possam receber graça e força espiritual. Assim, ó Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Meus irmãos, temos visto como nesta carta o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja, as igrejas, na verdade, da Galácia, sobre problema que tinha se infiltrado na igreja, problema dos judaizantes. Eram judeus convertidos ao cristianismo que não abriram mão dos princípios da lei, das práticas judaicas, achando que isso seria um mecanismo para a salvação, para a vida de fé, para a vida espiritual. Quando, na verdade, Paulo, pregando o Evangelho nesta região, ele mostrou claramente que tudo que precisa, tudo que aquelas pessoas precisavam, era de somente Cristo. E assim eles receberam somente Cristo, somente o Evangelho. Mas, como eu havia falado, um grupo chamado judaizantes eram pessoas que ainda mantiveram a prática da lei como princípio para a salvação, associado à vida de fé em Cristo. Eles saíram como um grupo missionário, indo nas igrejas que foram levantadas pelo apóstolo Paulo, para disseminarem a sua doutrina, o seu ensinamento, pois as igrejas estavam focadas em somente o Evangelho. Então nós vimos claramente, desde o capítulo 1, como o apóstolo Paulo é muito radical com relação à misturar o Evangelho com outra coisa, chamando isso de maldição. É maldito quem faz isso e está debaixo de maldição.
pois somente o Evangelho é a resposta. E ele segue até advertindo pessoas importantes que tinham cargos importantes na igreja, grupos importantes, e todos aqueles que entraram por essa vereda. Ele advertiu e corrigiu o apóstolo Pedro, ele advertiu e corrigiu Barnabé, e ele corrigiu os demais judeus e os demais que estavam se entregando a esta realidade, mantendo uma postura firme, uma postura autêntica, uma postura de clareza, tendo convicção. Ontem no discipulado, nós falamos no ponto 8, não foi, Rafa? Ponto 8, que fala das 5 certezas dos filhos de Deus. E aí nós falamos muito sobre isso, trabalhamos, e o nome diz claramente certezas. São certezas absolutas, e se você chega à conclusão do Evangelho, ninguém consegue tirar isso de você. Por mais de que apresentem qualquer outra coisa, você não aceita, porque você tem certeza. São as 5 certezas dos filhos de Deus. Falamos muito, trabalhamos muito sobre isso. E Paulo, ele mostra isso para as igrejas da Galácia nessa carta que ele escreve. Irmãos, isso é tão importante para nós. Foi uma carta escrita aproximadamente 2.000 anos atrás, mas tem tudo a ver conosco hoje, ok? Pois nós estamos vivendo num tempo tão difícil, com muitas informações, com um sistema que está aí a todo vapor bombardeando a igreja, a todo vapor trazendo ideias, informações, com o objetivo de quebrar e de minar a sua fé. É o que aconteceu com esses irmãos das igrejas da Galácia. Eles estavam agindo na ignorância ou pela própria convicção deles, levando esse outro evangelho, minando isso na igreja. E nós estamos vendo claramente algo semelhante acontecendo. Supostamente evangelhos que estão sendo introduzidos na igreja, e tem trazido muita confusão, muita perturbação, desviando pessoas, atribulando outros perdendo a fé, outros vivendo como o Senhor Jesus disse na parábola da semente, vivendo como a semente que caiu entre os espinhos. A árvore cresceu, mas não produziu fruto, porque os espinhos a sufocou. E quando ele fala da realidade dos espinhos, ele diz que os espinhos são os prazeres desta vida, os desejos do mundo e os prazeres desta vida. Então nós vemos como o sistema está dizendo, e está mostrando, e está atuando para fazer com que haja uma igreja infrutífera. E é isso que ele fala dessa semente, é uma semente infrutífera, não produz fruto, porque continua com a aparência do mundo. Continua com a aparência do mundo. Infelizmente, é essa ação de Satanás. É isso que o diabo queria agir nas igrejas da Galácia. Porque perdendo o evangelho, como eu falei algumas ministrações atrás, se perde o evangelho, se recebe o evangelho falso, vai ter uma cura falsa, uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa transformação e uma falsa salvação. É isso que acontece. Por isso nós temos que estar muito atentos, com os olhos bem abertos e bem firmes na fé. Amém? Bem firmes na fé. Por isso nós vamos ver nessa noite o seguinte tema: não perca a fé na palavra de Deus. Olha aí, irmã Glória Alci. Joaquinha, vai anotando, viu, filho? Para não esquecer. Não perca a fé na palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas pessoas, como eu estava dizendo, perderam a fé. Infelizmente, irmãos, o negócio está sério, o negócio está grave. Mas graças a Deus, naquela época,
O apóstolo Paulo foi ferrenho e contundente e agiu rapidamente enviando uma carta, mostrando a pureza, mostrando a essência, mostrando a clareza, mostrando a verdade do Evangelho, vacinando aquela igreja, não com a vacina fabricada aí, né? Mas com a vacina mesmo que vai trazer a cura espiritual, a cura verdadeira, e que vai tirar todo o vírus, toda a bactéria, todo o mal do inferno que tenta trazer a destruição e a morte. Assim, o apóstolo Paulo trouxe essa vacina, e através desta carta nós podemos ser vacinados hoje por esta palavra contra os vírus espirituais, contra as doenças espirituais, contra os males espirituais que vêm para roubar a nossa fé, a nossa segurança na palavra do nosso Deus, ok? E por que isso é tão importante? Pois a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aleluia! A fé, ela vem pelo ouvir a palavra. É através da palavra que a fé surge, que a fé é despertada, que a fé é levantada. Essa é a palavra viva de Deus, inerrante, inconfundível. Em Hebreus 4:12 mostra o que é esta palavra e o poder que ela tem. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes. Aleluia! Você sabe o que é a espada de 2 gumes, não sabe? Sabe? Todo mundo sabe? A palavra de espada de 2 gumes é que corta, tem lâmina nos 2 lados, né? A faca que você corta a carne na sua casa é só um lado a lâmina, né? Mas a espada de 2 gumes, ela tem a lâmina nos 2 lados, porque quando penetra ali. Mas a palavra de Deus é mais penetrante ainda do que uma espada de 2 gumes, porque uma espada de 2 gumes, ela só consegue penetrar na condição física natural, na carne do ser humano. Mas a palavra de Deus, que é mais penetrante do que a espada qualquer de 2 gumes, ela age dividindo juntas e medulas, alma e espírito, e traz todo o discernimento e todas as intenções do coração. Só a palavra de Deus pode agir, Dorileia, na mente e no coração. Despertar o espírito, rasgar o espírito, rasgar a alma do ser humano. Somente a palavra de Deus. Ela é viva. Amém. Ninguém prende a palavra. Tentaram destruir ela na história, queimar as Bíblias, prender os cristãos, jogar na arena, tentaram calar os profetas, calar a igreja, calar todos. Se pregasse a palavra, seria lançado na fogueira. Tentaram de todas as formas calar a palavra do nosso Deus. Mas ela é viva e eficaz. Aleluia! Ela é viva. Ela não está presa a nada e a ninguém. Ninguém pode deter a palavra do Senhor. Deus disse: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Por isso, irmãos, essa é a palavra. E em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, nós vemos a eficácia, irmã Eliana Maria, a eficácia e a ação da palavra. É por isso que nós não podemos perder a fé na palavra de Deus. Amém. Amém. E você que ainda não tomou essa decisão, será despertado nessa noite para aplicar sua fé completamente, 100% na palavra de Deus. Aleluia. Nessa passagem bíblica, um centurião romano, era um oficial do Império Romano, do exército romano, tinha um servo que estava doente na sua casa. E ele viu Jesus lá, e Jesus realizando obras extraordinárias. E ele foi lá até Jesus e pediu a Jesus que atendesse seu pedido, porque o seu servo estava quase à morte.
E Jesus disse: muito bem, eu vou à sua casa curar o seu servo. Quando Jesus intentou ir à casa do oficial, ele disse: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem que tenho autoridade, e eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Eu digo ao meu subordinado, vá ali, e ele vai. Por isso, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, pois eu não sou digno, mas diga somente uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia. A palavra, você não pode perder, irmão Maiara, a fé na palavra do Senhor, na palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então Jesus disse, admirou-se daquele homem e disse: em Israel não achei tamanha fé. Essa fé desse homem é extraordinária. Então disse para o homem: vai como você creu, assim vai ser. Você não creu, então assim vai ser. Aleluia. Se você creu, é assim que vai ser. Então o homem chegou em casa. Será que o servo ficou curado? Ele chegou em casa e achou seu servo curado. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos perder a fé na palavra de Deus. O que é que garante a você e a mim que nós iremos para o céu? Essa terra vai passar, estamos envelhecendo, vamos morrer. O que é que garante que vamos para o céu? Você está vendo o céu aqui, anjos, você está vendo uma cidade celestial, você está vendo os céus abertos, você está vendo Deus, você está vendo alguma coisa? Não! Ninguém está vendo nada. Mas o que é que nos garante? O que é que nos dá segurança? A palavra de Deus. Filipenses 3:20, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que garante. Aleluia. Ele disse, é a palavra de Deus, como aquele homem disse: Senhor, não precisa entrar na minha casa, diga somente uma palavra e ele será curado. Nós não precisamos ver nada, só temos que acreditar na palavra de Deus. Aleluia. Tomé não creu. Você sabe quem é Tomé, né? Tomé não creu e disse: eu só vou acreditar se eu ver ele aqui na minha frente. Eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas das suas mãos e se eu botar o dedo no lado que furou ali com a lança. Só assim eu acredito. Se de outra forma você pode dizer, pode ser quem for que fale, eu não acredito. Aí está todo mundo lá reunido, certa hora, tudo fechado, as portas fechadas, todos a porta e Tomé no meio. Aparece no meio Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, ressuscitado, glorificado. Aparece. Quando ele aparece, Tomé toma aquele susto. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: agora que você viu, você creu, é? Tá aqui, ó, bota a mão aqui para você ver. Bota a mão. Não é isso que você queria? Bote a mão aqui. Aqui, ó, bota o dedo aqui, ó. Tá furado, bote aqui. Agora porque você viu, você creu. Antes, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. É isso, igreja. Por isso a gente não pode perder fé na palavra. E tantas coisas estão vindo para dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, não presta, é um livro ultrapassado, é um livro que não funciona, é um livro de história, é um livro lá do passado, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Temos que ter fé na palavra. É o que Paulo coloca aqui para essa igreja, é o que nós precisamos despertar. Amém? Por isso, 3 fatores importantes Paulo apresenta aqui nesses versículos de 1 até o 14. E nós vamos ver rapidamente 3 fatores importantes que ele mostra aos irmãos, que a fé não pode fraquejar.
E precisamos manter firme essa fé na palavra do Senhor. Amém? 3 fatores importantes. Paulo, ele no capítulo 3, ele vai bem direto e bem decisivo ali, enfático, para fazer aqueles irmãos pensarem. Quando aquela igreja, aqueles irmãos estavam cambaleados por conta do ensinamento falso que havia sido introduzido na igreja. Eles estavam perturbados, estavam ali aceitando toda aquela realidade. Então vem Paulo fazendo-os pensar. Na primeira parte da mensagem, Paulo faz eles pensar acerca da própria vida deles, daquilo que o Evangelho fez na vida deles. Faz algumas perguntas. Na segunda parte, ele mostra o exemplo de Abraão, o testemunho de Abraão. E na terceira parte, ele mostra o que é que a lei não pode fazer e o que é que a fé na palavra pode fazer. Ok? Então é isso que nós vamos ver. A primeira parte é o testemunho que Paulo mostra que aconteceu na vida deles, daqueles irmãos. De primeiro, Paulo mostra, vai impactando logo eles, de forma dura, de forma incisiva. Vocês são insensatos. Insensatos Gálatas. Insensatos é que perdeu o senso, não tem a compreensão, perdeu o raciocínio, perdeu a ideia. Insensatos. E aí ele faz a primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz são 6 perguntas. A primeira: quem foi que enfeitiçou vocês? Quem os enfeitiçou? Tem muita gente enfeitiçada aí, viu? Quem foi que enfeitiçou vocês? É o que ele diz aqui no verso de número 1. Quem foi que enfeitiçou vocês? Eles estavam enfeitiçados. Irmão, você sabe aquela coisa? A ideia que ele está apresentando aqui é uma pessoa que ela está vivendo com outra pessoa, está vivendo a amargura, está apanhando, está sofrendo, está ali, mas diz: não, eu amo ele, eu amo ela, e não, fica ali preso. E você, meu Deus, não tem jeito, como é que essa pessoa está vivendo com uma pessoa dessa, mesmo nessa situação tão difícil? Aí a gente usa qual jargão? Só pode estar enfeitiçado. Não é assim que a gente usa esse jargão? Só pode ter um feitiço aí que prendeu, que a pessoa está vendo tudo errado, tudo perturbado, está aí vendo toda a destruição, mas não larga, está aí preso e tal. Só pode estar enfeitiçado, entendeu? Então essa é a realidade que Paulo está mostrando para essa igreja. E vocês receberam a palavra corretamente, recebeu tudo certinho, a compreensão do Evangelho, e de repente vocês vão e se entregam a outra coisa que não traz efeito, que não traz resposta, que não traz solução, e vocês vivem nessa destruição, nessa realidade perdida. Não, vocês só podem estar enfeitiçados. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que trouxe essa realidade para vocês? E não só isso, mas também a realidade do feitiço, de usar artes mágicas, é a ideia do engano, de enganar também. Observe que quando a gente olha um show de mágicos, a gente, meu Deus, como é que essa pessoa faz isso? Como é que ele consegue fazer desaparecer na minha frente? Estou olhando ali, mas não sei como é que ele fez. E tenta descobrir como é que aquele cara fez aquela realidade. Como é que fez aquela moeda sumir? Como é que fez aquela rosa aparecer? Como é que fez o copo, a água sair dali? Daí da onde? Então isso é o ilusionismo, é o engano, é driblar os olhos, ok? Parece verdade, parece real, parece que é a realidade, mas está enganando. Essa é a realidade que Paulo está dizendo. Vocês estão enfeitiçados, estão vendo algo que não é real, é uma mentira, é um engano. Está prendendo vocês nessa destruição. Irmãos, são coisas que parecem ser a verdade, parecem ser de Deus, parecem ser o Evangelho, mas está completamente perdido e enganando as pessoas, ok? Então essa é a primeira pergunta que Paulo faz: quem está enfeitiçando vocês? Espero que vocês não estejam sendo enfeitiçados por ninguém. Em nome de Jesus.
até porque vocês têm ouvido a mensagem do Evangelho. A segunda pergunta que ele faz para os irmãos: não foi diante dos seus olhos que Cristo foi apresentado como crucificado, exposto diante dos olhos de vocês? Cristo foi exposto como crucificado, ou seja, eles não viram Cristo crucificado, porque isso aconteceu da segunda pergunta. Cristo não foi crucificado porque isso aconteceu um pouco antes, mas o que Paulo está dizendo é que a pregação que ele trouxe para aqueles irmãos foi tão clara, foi tão real, foi tão verdadeira, como se eles estivessem realmente vendo Cristo crucificado, os efeitos da crucificação, os efeitos do Calvário, os efeitos da morte de Cristo, o seu sangue derramado, a apresentação, a ministração, os fez transportar para aquela realidade, aquele momento em que eles puderam entender claramente que Jesus Cristo morreu, que ele foi sepultado, que se cumpriu as Escrituras e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo apresenta isso à igreja aos Coríntios, que as Escrituras registram que Cristo Jesus, ele morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o conteúdo das Escrituras, pois a morte de Cristo apresenta claramente a nossa redenção, a nossa salvação e a nossa transformação. Cristo foi crucificado e isso foi mostrado para eles de forma tão clara e tão real e tão verdadeira. Terceira pergunta que Paulo faz. Paulo já sabia a resposta, mas está fazendo isso para eles refletirem. Ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Qual foi o mecanismo e meio que vocês receberam o Espírito Santo? A prática da lei ou a fé na palavra? A lei jamais poderia trazer a ação e a obra do Espírito Santo, mas a fé na palavra de Deus. Por isso, aqueles que perdem a fé, eles perdem a fé na palavra, eles acabam sofrendo claramente, sofrendo drasticamente, por perder a direção do Espírito Santo. Por isso, ter claramente a fé na palavra. A obra do Espírito Santo não veio pela ação da lei, mas pela fé na palavra de Deus. Quarta pergunta que Paulo faz, na verdade. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pela carne? Receberam a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, a transformação, e agora eles querem que a vida da prática da lei e das obras da lei possam trazer a transformação na vida deles. Paulo diz: pense claramente. Paulo está fazendo perguntas para que eles pensem. Como foi que vocês receberam a mudança? Foi através da lei ou através da fé naquilo que vocês creram, que vocês ouviram a palavra? Isso é muito claro para a gente, porque muita gente diz: depois que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu estou na igreja, parece que as coisas pioraram, parece que está tudo dando errado, parece que nada funciona. Aí pensar, quando eu andava no outro lado, fazendo outras coisas, as coisas eram melhor, era mais tudo certo, era tudo tranquilo, era tudo maravilhoso. Essa é a realidade do engano de Satanás, do engano das trevas. Paulo diz claramente para eles: a mudança que veio para vocês foi pela ação poderosa do Espírito Santo. E a obra na prática da carne, da prática da lei, não vai trazer a transformação clara. Pelo contrário, só vai prender vocês nas trevas e na maldição. A quinta pergunta que Paulo faz é: aqueles que ele... Será que vocês sofreram inutilmente? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil,
essa pergunta, a quinta, é o sofrimento. Após aceitar Jesus, veio as lutas e as tribulações, e mesmo assim eles permaneceram firmes, permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo com a tribulação, mesmo com a luta, com os problemas, com a perseguição por terem recebido a Cristo, e não foi inútil. Paulo está dizendo, mas vocês sofreram perseguição, veio as afrontas e vocês se manteram firmes. Será que foi inútil isso? E agora, por causa de uma mensagem contrária, vocês estão abandonando a fé, abandonando a verdade de Deus? E a sexta pergunta que ele faz: aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Como é que a ação do Espírito e os milagres acontecem entre vocês? Pela lei, por aquilo que vocês viviam na lei, ou pela fé, ou pela ação da palavra? Deus opera o milagre, Deus realiza a ação pelo seu Espírito, Deus traz a transformação, e isso vem através de quê? Então, aqui ele classifica a lei em comparação à fé. Então eles colocam a lei de Moisés, guardar o sábado, a circuncisão, guardar as festas anuais. Então vocês receberam o Espírito, e os milagres que ocorrem no meio de vocês, eles vieram pela lei ou por aquilo que vocês creram, pela fé na palavra? É uma pergunta que Paulo faz para refletirem. E assim nós temos que entender esse primeiro ponto, onde Paulo apresenta a mudança na vida de vocês. Como foi que ela veio? Veio pela fé em Cristo ou veio pela alguma prática que você vivia no passado ou vivia antes? Se, como nós vivíamos antes, a nossa segurança, a nossa realidade antes jamais poderia trazer uma transformação plena, a libertação plena, a cura plena, jamais poderia trazer. Então é o engano de Satanás que atua para quebrar a nossa fé e fazer com que nós percamos a segurança na palavra. Por isso ele mostra o testemunho que Deus fez na vida daquela igreja, daqueles irmãos, para que eles entendessem claramente que a resposta de Deus é pela fé na palavra do Senhor. A segunda coisa que Paulo mostra para eles é o testemunho de Abraão. Abraão, que viveu antes da lei, que viveu antes de ser estabelecida a lei, que ainda nem era chamado Abraão, era chamado de Abrão. E nessa época, Deus agiu na vida dele, quando ele nem tinha um conhecimento claro de Deus, quando ele nem tinha um conhecimento pleno de Deus, quando ele ainda não tinha essa comunhão plena com Deus, mas há um testemunho real e verdadeiro sobre Abraão. Do verso 6 ao verso 9, algumas coisas Paulo aqui apresenta que nos mostra aqui o testemunho claro de Abraão. Primeira coisa, Abraão, ele foi justificado pela fé. Aleluia. Abraão creu em Deus, e como ele creu, houve a resposta. No verso 6 diz: considera o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Aleluia. Abraão creu em Deus. E nós vemos em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chamou Abrão, ainda era Abrão, Deus o chamou dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Abrão não conhecia claramente Deus, mas ele ouviu a voz de Deus, e ele creu em Deus. Ele creu de todo o seu coração, arrumou a sua mochila, pegou os seus bens, pegou o seu sobrinho Ló ainda, e saiu sem saber para onde iria. Aleluia. E Hebreus dá o testemunho acerca de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão, pela fé, ele peregrinou pela terra da promessa, atendeu o chamado de Deus sem saber para onde iria, mas ele creu. Pela fé, Abraão tomou posição firme porque ele ouviu a palavra de Deus. Essa é a realidade.
Não, antes mesmo que a lei viesse, antes mesmo que a lei chegasse, Abraão tomou posse da voz de Deus, da palavra de Deus. Essa é a realidade plena. Ele creu naquilo que ele não via. Ele creu, ele acreditou claramente na palavra de Deus. Esse é o testemunho de Abraão. E qual é a realidade? É que aqueles que são filhos de Abraão, esses são os que são pela fé. Nós vemos que o judeu se gaba muito. Em João capítulo 8, os judeus, eles se gabavam muito dizendo: nós temos por pai Abraão. Abraão é nosso pai, porque Abraão recebeu a promessa da linhagem do povo escolhido de Deus. Abraão recebeu essa promessa com a circuncisão, e essa circuncisão garantia que todos aqueles circuncidados, esse seria o povo de Deus, era a marca do povo de Deus, era a característica do povo de Deus, era a identificação de que pertencia a Deus. Abraão, ele recebeu essa promessa e assim foi. E quando Jesus veio, eles continuaram com essa ideia e continuaram firme. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, por conta da circuncisão, por conta de toda essa realidade. Mas aí Jesus combate-os ferrenhamente, dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. E aí Jesus fala para eles, com eles, tal. E no versículo 44, Jesus diz: o pai de vocês não é Abraão, não, nem é Deus. O pai de vocês é o diabo. E vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, aí Paulo vai dizer aqui: ó, os filhos de Abraão não são os filhos que vêm do sangue, da carne, da descendência sanguínea de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que são pela fé, aleluia. Aqueles que são pela fé. O que isso significa? Significa que aqueles que são filhos de Abraão são marcados como descendência de Deus. E essa descendência de Deus não é a do sangue, da descendência física de Abraão, mas é aqueles que creem na promessa de Deus, aqueles que creem em Cristo, aqueles que desfrutam de Cristo, aqueles que receberam a Cristo no coração como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí sim são descendência de Abraão. Por isso, Deus, ele falou a Abraão algo muito fundamental, irmã Nilva. Ele falou a Abraão algo muito fundamental e algo muito importante, e que nós precisamos atentar claramente para isso. No versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Aleluia. Ou seja, boas novas. O que significa boas novas? O Evangelho. Primeiro Deus anunciou, pensando em justificar os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não são judeus, que não são judias, os que não são judeus. Deus prevendo justificar, trazer salvação, trazer a cura, a restauração. Primeiro Deus pregou o Evangelho a Abraão. Aleluia! Que Evangelho é esse? Deus disse para ele: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! Porque através de Abraão, Deus decidiu pregar para ele, mostrar para ele o Evangelho. O que é o Evangelho? É a resposta de Deus para a humanidade. É a resposta de Deus para o ser humano. É a resposta de Deus para a vida humana. É a resposta para curar o ser humano, libertar e transformar. O Evangelho é a resposta para as nações. Por isso Deus pregou primeiro o Evangelho a Abraão, lá no início, lá no começo, mostrando para ele o alcance das nações, o alcance dos povos, através dele, ou seja, da sua linhagem, da sua descendência. E essa descendência é Cristo Jesus. Por isso ele diz que tudo isso é pela fé. Como ele mostrou na primeira parte, o testemunho dos irmãos da Galácia, que eles receberam tudo aquilo pela fé, as bênçãos espirituais.
a obra da ação do Espírito Santo, a bênção da cura, os milagres de Deus, tudo pela fé na palavra. Aqui ele mostra que Abraão pôde desfrutar da fé viva e verdadeira, e pela fé ele foi justificado diante de Deus, recebeu graça e recebeu o Evangelho que traria a resposta para todas as nações. Por isso é tudo pela fé. A fé na palavra correta, a fé na palavra viva, a fé na palavra autêntica, a fé na palavra verdadeira. Por isso nós não podemos perder a fé na palavra. Quem perde a fé na palavra fracassa. Quem perde a fé na palavra sofre e padece. É triste isso, mas é real. Quem perde a fé na palavra perde as esperanças. Perde as esperanças. E quem perde a fé na palavra não é abençoado. Sabia disso? Por isso, irmão, você tem que tomar posse. Olhe só nessa noite, você está ouvindo, presta atenção. Isso é palavra de Deus para o seu coração. É palavra de Deus. Pois, se somos descendência de Abraão, através da fé em Cristo, da qual Deus pregou o Evangelho primeiro a Abraão, mostrando que, através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa bênção que Deus derramou, ministrando o Evangelho a Abraão, isso fez com que chegasse até nós. Aqueles que são filhos de Abraão não são os da linhagem sanguínea. Aqueles que são filhos de Abraão são aqueles pela fé. A fé em quem? No Evangelho que Abraão recebeu. No Evangelho que mostra Cristo, a resposta absoluta, e não na lei, e não na lei. Então, ser filho de Abraão é ser marcado como descendência pela fé, que herdeiro da promessa, aleluia, e pertencente à nação de Deus, pertencente ao reino de Deus. Essa é a vida de fé que é mostrada a Abraão. E o último ponto sobre Abraão é que veio a bênção para nós. Amém? Porque nós somos filhos de Abraão, descendentes, no versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Aleluia! A bênção vem sobre a sua vida, não é pela prática que você faz, por guardar princípios, ordenanças e coisas, não. É a bênção de Deus que veio por herança. Aleluia! A bênção por sermos filhos de Abraão pela fé. É a bênção de Deus que veio sobre a igreja. A bênção de Abraão, nós somos herdeiros. Essa é a bênção na nossa vida. Nós somos abençoados. Juntamente com Abraão, Deus derramou bênçãos extraordinárias na vida de Abraão. Deus derramou bênçãos poderosas. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi peregrinando até a terra que Deus mostraria para ele. E nessa trajetória, Deus mostrou para ele coisas extraordinárias e fez com que ele prosperasse, crescesse, aumentasse, enriquecesse poderosamente. É pela fé. Você acha que é o seu esforço? Acha que é a sua condição? Você é inteligência poderosa, você é isso, você é aquilo? Está aqui escrito. É pela fé. Juntamente com a bênção que Abraão recebeu. Aleluia. Isso é extraordinário, irmãos. A Bíblia diz que quando Ló foi levado, raptado, e Abraão levantou 318 valentes, homens valentes, e foi até lá, e libertou Ló, sua família, e todos que estavam presos de Sodoma e Gomorra, e trouxe-os de volta com grande riqueza e as coisas. E os reis de Sodoma e Gomorra disseram para Abraão: pegue tudo que você quiser, nós vamos te dar toda a riqueza, todo o poder, você vai ser rico, nós vamos te dar. Aí Abraão disse: não, não quero nada que vocês, nada.
Só quero uma coisa, o dízimo. Só isso. Não quero dinheiro, nem riqueza, nada de vocês. Só vou tirar o dízimo que ele entregou a Melquisedeque, porque Abraão disse: vocês, recebendo essa riqueza de vocês, vocês poderiam dizer que vocês prosperaram Abraão, mas não é vocês que vão fazer nada por mim, é Deus. É Deus que faz, é Deus que vai realizar, é Deus que vai agir na minha vida. E assim foi. Abraão seguiu a sua caminhada e se tornou um homem riquíssimo. Abraão começou a ter tanta riqueza, e Ló também tanta riqueza por estar junto com Abraão, que a terra já não comportava mais os bens dos dois. Era muita riqueza que eles estavam alcançando, e eles tiveram que se separar. Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão seguiu a sua peregrinação. Então, da bênção de Abraão, isso vem pela fé, a fé que nós estamos em Cristo, porque de Abraão veio a descendência que traria a bênção a todos os povos da terra, e esse é Cristo Jesus. Amém? Tome posse nessa noite. A bênção na sua vida, ela não vem por seu esforço, capacidade, mas a bênção na sua vida vem porque você é o filho de Abraão, é o filho de Deus, é o filho de Deus. E essa é a fé que Deus trouxe, que nós recebemos, que Deus estabeleceu na nossa vida e que Paulo está mostrando às igrejas da Galácia. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Por isso nós não podemos perder a fé na palavra de Deus. Amém? E terceiro fator dessa mensagem é a lei e a fé. A lei e a fé. É o que Paulo apresenta dos versos de número 10 até o verso 14. A lei, o que é que a lei trouxe? A impossibilidade dela. O que é que a fé realizou? A fé na palavra, a fé correta no Evangelho. Paulo vai dizer alguns fatores importantes sobre a fé. Primeira coisa sobre a lei. Primeira coisa que ele diz sobre a lei é no verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Esse é o primeiro fator da lei. A lei leva à salvação? Não. A lei restaura o ser humano? Não. O que é que a lei faz? Coloca debaixo de maldição. Por isso, aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque ninguém tem capacidade de cumprir todas as exigências da lei. E se a pessoa cumprir todas elas, mas faltar uma exigência, ela errou toda a lei, está debaixo de maldição, completamente amaldiçoado, porque ela é impotente para salvar o ser humano, é impotente para transformar o ser humano. A segunda coisa que Paulo apresenta é que a lei não tem capacidade de justificar o ser humano e torná-lo justo, fazê-lo ser uma pessoa justa. No verso 11, Paulo diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É impossível diante de Deus a lei trazer justiça, a lei trazer a justificação ao ser humano, ou seja, fazê-lo ser justo, ou seja, fazê-lo ser livre da sua culpa, livre do seu pecado, livre da transgressão. A lei não tem capacidade de fazer isso com o ser humano. Pelo contrário, a lei mostra que o ser humano, ele pecou, ele cometeu erro, ele é transgressor e por isso ele é amaldiçoado, está preso debaixo do pecado. Não tem condições nenhuma. E a terceira coisa que ele diz sobre a lei é que a lei ela só vai levar a pessoa a viver práticas de regras, seguir práticas de regras, achando que vai alcançar mudança e transformação, mas pelo contrário, vai encerrar debaixo de maldição. Esse aqui é que ele está falando pela lei, mostrando, nós vimos algumas mensagens anteriores, falando de somente o Evangelho.
O Evangelho é suficiente, não precisa de mais nada. Aqui Paulo está mostrando que a lei, aquele que se apoia na prática da lei, para justificação e salvação, na verdade está debaixo de maldição, porque somente há uma resposta. Assim, irmãos, a gente pode ver qualquer outro meio, qualquer outro mecanismo que o ser humano use ou tente usar como recurso, religião, ideias filosóficas, boas obras, conceitos diversos, pode ser qualquer sistema doutrinário. Infelizmente, é a prisão de Satanás. Paulo está dizendo claramente aqui, apoiar-se na prática da lei está debaixo de maldição. Apoiar-se qualquer outra prática religiosa estar debaixo de maldição, estar perdido, estar aprisionado, estar trancafiado, estar arruinado, porque nenhuma dessas práticas religiosas vai conseguir justificar o ser humano, vai conseguir transformar a vida dele, perdoar o pecado dele, e não vai conseguir mudar o estado do ser humano. Tudo isso vai levar à destruição plena, a destruição total. Mas Paulo nos mostra a realidade da fé, e aqui é muito importante e é fundamental, pois ele diz que a lei não traz justiça, mas o justo viverá pela fé. No verso 12 ele diz, a lei não se baseia na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando ele se tornou maldito em nosso lugar, porque ele tomou o nosso lugar na condenação, colocando-se no madeiro, e como está escrito, maldito todo aquele que se colocar no madeiro. Por isso, irmãos, é fé na palavra. O que é que a lei mostra? Que você tem que praticar as coisas para supostamente ter a mudança, quando na verdade não traz nenhuma resposta. Mas o que é a fé na palavra? É acreditar naquilo que alguém fez por mim. A lei é você praticar uma regra. A fé é você acreditar naquilo que alguém fez por você. Amém? A lei é você praticar alguma regra. A fé é você acreditar naquilo que alguém fez por você. É o que está dizendo aqui na fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque ele se colocou no nosso lugar como maldito, para que nós fôssemos livres, libertos, restaurados, santificados e transformados. Ele tomou o nosso lugar na maldição, para que nós fôssemos livres completamente da maldição. Por isso é a fé. É acreditar naquilo que alguém fez por nós. Por isso que Hebreus capítulo 11, verso 1, fala do conceito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza ou a prova das coisas que não vemos. Esperamos e aquilo que não vemos. Por isso que a fé é naquilo que alguém fez por nós. E quem é esse alguém? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Cristo realizou. Com isso, pela fé, Cristo quebrou a maldição da lei. Quebrou a maldição que estava sobre nós. E por fim, Cristo nos deu a bênção extraordinária que foi derramada sobre nós. No verso 14 diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós que não somos judeus. Todos os que não são judeus são gentios. E a bênção de Abraão chegasse até nós, até você, até mim, a igreja. A bênção de Abraão através de Cristo Jesus. Amém? Por isso, irmãos, entendamos claramente essa ação extraordinária do Evangelho. Nunca perca a fé na palavra de Deus.
por mais que apresentem argumentos, ideias, doutrinas, ensinamentos que pareçam ser vantajosos ou pareçam ter alguma beleza, nunca perca a fé na palavra e nunca aceite nada que possa tentar associar-se ao Evangelho, pois o Evangelho, a palavra de Deus é única e suficiente e só ela pode justificar, transformar, e somente através dela é que nós recebemos a bênção de Abraão. É somente através dela que recebemos o Espírito Santo. É somente através dela que Deus opera milagres em nosso meio, que Deus opera curas e transformações. Aqui Paulo diz aqui no verso 5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Somente recebemos o Espírito e Deus opera milagres, é pela fé. É pela fé. Porque nós não estamos vendo Deus aqui, materializado, mas nós cremos que pelo Espírito Santo Ele está agindo na igreja, aleluia. Ele está agindo no seu coração, na sua mente, na sua vida, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Ele está agindo pelo Espírito Santo, realizando milagres na igreja. Esse é o nosso Deus, aleluia, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Aproveite que esse Deus que opera milagres em nosso meio, Ele está conosco 24 horas. Coloque a sua vida diante do Senhor, seu coração. Esse Deus que nos deu a bênção de Abraão, coloque isso diante de Deus, a sua vida, a bênção de Abraão, para a igreja, como ele proclamou a Abraão o Evangelho, e declarando que todas as nações serão abençoadas, famílias serão abençoadas através de Abraão. Foi proclamado o Evangelho a Abraão, ele recebeu a bênção. Assim nós recebemos pela fé a bênção de Abraão, para que nós também, como Abraão recebeu o Evangelho, possamos proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a boa notícia, essa boa notícia que diz: você precisa ter fé exclusivamente na palavra, em Cristo, que nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro no nosso lugar, para que nós desfrutássemos da bênção de Abraão, da obra do Espírito Santo, e possamos, junto com essa ação poderosa, proclamar o Evangelho em todas as nações, em todos os lugares, em todas as regiões, porque essa é a resposta plena para o ser humano. Aleluia, amém. Aleluia. Oremos. Querido Deus, magnífico Pai, te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor e toda a adoração. Nós ouvimos claramente, Senhor, que a lei não traz a resposta. A lei, naquela época, era a religião e o sistema que muitos estavam usando como meio de salvação, e que não trouxe nenhuma resposta, pelo contrário, colocava as pessoas debaixo de maldição. Assim, hoje temos muitas coisas que são trazidas para tentar, meu Pai, minar a nossa fé, tentar minar a nossa devoção ao Senhor e a nossa crença totalmente na Tua Palavra. Mas como Paulo mostrou claramente aqui a obra da fé, que através da fé na palavra, o Senhor derramou o seu Espírito Santo, aleluia, e através da fé na palavra, o Senhor opera um milagre na igreja, opera milagres na igreja. Assim, Pai, possamos desfrutar nesse tempo presente dessa obra gloriosa, Pai, essa obra extraordinária da nossa vida na igreja, e possamos, através dessa obra, avançar no campo e anunciar o Teu Evangelho para aqueles que ainda estão presos debaixo de maldições e debaixo de ações contrárias. Assim, ó Deus, nós cremos na Tua palavra e oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus.